estava ali sentado enquanto nós cantávamos esses hinos antigos, memoráveis. Me transportei lá para a minha igrejinha, na cidade do interior de Pernambuco, Garanhuns, bairro de Heliópolis. Igrejinha amada, querida. E nós ansiávamos que o Natal chegasse. Porque, entre outras coisas, nós íamos ganhar roupa nova. E eu tenho uma lembrança de uma noite. Que noite maravilhosa. Havia influência muito forte dos americanos, missionários naquela cidade. O iniciador do Colégio 15 de Novembro, do Instituto Bíblico do Norte, está tudo ali, em Garanhuns. O seminário de Recife começou lá também. E enfeitava-se o templo, inclusive com a árvore de Natal bem grande, aquilo lá, cheio de presente embaixo. Mas era um presente mesmo. Eu, essa semana, me aproximei da árvore de Natal lá no hall, no nosso prédio, onde o Luzane e o João moram, e eu moro com eles. E eu olhei para a árvore de Natal assim, e fui nas caixas e toquei bem de leve com o pé em cada uma delas, tudo vazio. Eu digo, propaganda falsa, só para enfeite, né? Não tem nada de ali. Mas o que eu estava lembrando aqui é que aquele sapato novo que eu calcei pela primeira vez para ir àquele culto de Natal, foi eu quem comprou, com meu dinheirinho. Eu tinha talvez uns 9, 10 anos, por aí, no máximo 11 anos. Fazia uns carrinhos de madeira, vendia na feira lá do bairro, os caminhãozinhos. Eu tinha muita habilidade com as mãos. E eu vendia, e juntava o dinheirinho e comprei aquele sapato. Eu calcei aquele sapato. E durante o culto de Natal, aquele sapato me apertava, me doía o pé. E minha mãe era muito cuidadosa, como as mães no passado eram cuidadosas com os filhos. Na igreja. E aí, eu disse, minha mãe, eu vou tirar esse sapato. Não, tire lá. Não tire. E eu suportei. Mas a alegria do culto era tamanha. Com a recitação de poesias, com declamações, com algumas apresentações, que era um culto todo misturado assim. Não era um culto de Natal, um culto muito à vontade. Até como nós estamos orando hoje aqui, bem light, né? Bem à vontade. Quanta lembrança e quanta saudade. Seria bom que as igrejas não deixassem passar essa data, 24, 25 de Natal. Mesmo que a gente não tenha segurança da data que Jesus nasceu, isso pouco importa. O fato é que ele nasceu numa época como essa, de final de ano, lá em Belém, da Judéia, e nós precisamos, temos o dever e o direito, pararmos como igreja, como família, e fazermos uma comemoração à luz da palavra de Deus, porque esse é o sentido principal da nossa vida, da nossa história e da nossa fé. O texto já foi lido, eu não combinei nada com o pastor Arival, mas é o texto de Lucas 2, de 8 a 20. Os anjos pastores. Já lemos aqui com a igreja. Mas eu vou ler aqui um pedacinho, antes de orar, e logo em seguida eu faço aqui, espero que seja bem rápida a meditação. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. Eram 4 vigílias, né? 18 às 21, 21 à meia-noite, meia-noite às 3, de 3 às 6 da manhã, durante as 4 vigílias da noite. E o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles,
e ficaram tomados de grande temor. Não seria para menos. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria. Boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi, Belém, o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas de pano, e deitada em manjedoura, um coxinho onde os animais comiam feno. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele, Deus, quer bem. E ausentando-se deles, os anjos, agora não eram só, eram muitos, para o céu diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo, divulgaram o que se lhes tinha dito a respeito deste menino. Todos que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Cura a sua cabeça um instantinho só. Pai, nesta noite feliz, que nós lembramos, Pai, a encarnação do Verbo de Deus, que se fez carne e habitou entre nós, nascido em Belém da Judeia, como as profecias já haviam dito. E agora, que o Senhor continue nos instruindo, nos esclarecendo, nos iluminando o coração com o Teu Espírito, para que possamos tirar algumas lições preciosas da Tua Palavra neste culto que nós chamamos culto do Natal. Nós oramos assim, pedindo perdão para as nossas lacunas e imperfeições, em nome de Jesus. Amém. Quando as tropas gregas venceram as tropas persas, do exército medo-persa, em 490 AC, antes de Cristo, um soldado, atleta, chamado Fidípides, nome grego, após ter corrido 40 quilômetros entre as cidades de Maratona e Atenas, a capital, teria caído morto após ter anunciado: vencemos. Eu fiquei pensando, quanto vale uma boa notícia? Principalmente para quem está expectando, esperando, aguardando. Não se iludam, não nos iludamos. Maria, quando recebeu a visita de Gabriel, lá
em algum espaço, talvez sozinha. A tradução diz que ela trabalhava palhas de palmeiras, era um artesã, jovem, entre 18 e 20 anos. Isso não está na Bíblia, isso é palavra da tradição. De repente, alguma coisa diferente acontece. E aquele ser angelical fala àquela jovem virgem, embora desposada com José, mas sem vivência ainda com ele, segundo o texto escriturístico. Como pode ser isso? Ele disse: pode. Eu sou Gabriel, que assisto na presença de Deus, e eu estou aqui com esta missão de lhe dizer que você vai ser envolvida pelo Espírito Santo, você vai ficar grávida, e o ente santo que há de nascer de você será chamado Filho do Altíssimo, e o seu nome será Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados, dos pecados dele. Essa jovem deveria estar sempre durante os anos da sua vida pensando nas promessas que estavam nos escritos proféticos, de que uma virgem conceberia e daria à luz a um filho. E não somente ela, com certeza, mas muitas outras. Até que a boa notícia chegou. Mas nós temos na palavra de Deus outras duas notícias maravilhosas. Uma feita por um anjo, um outro anjo. Talvez tenha sido mesmo Gabriel. E a notícia foi: Jesus nasceu a homem simples nas campinas de Belém. Os campos de Belém distam 5 quilômetros da vila de Belém. E o anjo desceu aonde eles estavam. E a boa notícia foi: Jesus nasceu. A outra grande notícia foi uma mulher que deu, não foi mais um anjo. Foi Maria Madalena. Jesus encarna, Jesus vive, Jesus cumpre seu ministério, Jesus morre no Calvário, Jesus é sepultado, mas no domingo de manhãzinha ele ressuscita. Madalena e outras Marias foram ao sepulcro. Madalena conferiu tudo, correu e se encontrou com os discípulos. Eu acho que à distância ela já foi gritando: Ele está vivo, Ele ressuscitou. Mas eu queria que nós pensássemos um pouquinho, à luz do texto, nesses homens simples das campinas de Belém, chamados pastores de Belém. Somente Lucas faz esse relato. Os outros evangelistas, não sabem porquê, não contaram nada sobre esses homens. Por que, vem a pergunta, Deus, os anjos, aquele anjo, escolheu aquele lugar e aqueles homens simples para fazer essa anunciação do nascimento do Senhor Jesus, cumprindo-se todas as promessas desde o Gênesis, passando pelos profetas, chegando a Belém, a manjedoura, naquela noite fria. O que nos passa é que
esse anúncio feito pelo anjo, inicialmente, depois outros anjos se juntaram ao primeiro, formando um grande coral, é que esses homens simples, pastor de ovelhas, quantos não sabemos, mais de um que fala em pastores, em rebanhos, eles eram homens, segundo aqui o texto diz assim, guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. Eram homens vigilantes, acordados. Não diz assim, antenados. E a impressão que me passa era que não só porque tinham que cuidar dos cordeiros indefesos durante as noites, as vigílias da noite, dos predadores que vivem às soltas, rondando toda aquela região, mas também eles eram homens vigilantes com relação com Maria, como tantos outros vultos do Novo Testamento, aguardando o cumprimento da promessa e essa notícia maravilhosa da encarnação do Verbo de Deus. Chego a pensar que se fossem homens dorminhocos, preguiçosos, ou então que estivessem preocupados durante a noite com outras conversas de só menos importância, sem nada a ver com aquilo que um bom judeu, temente a Deus, aguardava, uma boa notícia, uma grande notícia, o anjo teria pousado em outro lugar, não naquela comarca, não naqueles campos, mas ali estavam homens que aguardavam com segurança o cumprimento desta grande notícia que trouxe a eles uma grande alegria. Isso nos dá a ideia de que nós precisamos, meus irmãos, estar vigilantes a todo instante, a todo tempo. Eu contei aqui essa semana, nos grupos aí, das classes, das salas, uma experiência vivenciada por um querido irmão nosso lá em Recife, na primeira igreja, presbítero antigo, decano. Que um dia parou um homem ali na Avenida Rui Barbosa, o pastor Aribaldo sabe de onde eu estou falando, na primeira igreja, Rua das Crioulas, Rui Barbosa, Praça da Mangueira, ali. O homem saiu do carro dele, carro grande, de luxo, que foi batido pelo carro do presbítero Eudes Horst. E o homem calmamente, ali na calçada dos dois, um olhando para o outro. E ele disse, meu amigo, me perdoe, a culpa é toda minha. Isso o presbítero. Cedo da manhã. E o homem escutando. E se eu venho dessa igreja aqui, olha, da Rua das Crioulas. Eu acabei de dirigir uma reunião de oração com os irmãos lá. Eu entrei no carro para ir para o meu trabalho. Cheguei aqui, vi que o sinal estava fechado. E de um momento para outro passou um pernilongo, lá nós chamamos muriçoca. Aliás, esse é o nome correto, é muriçoca mesmo. Passou uma muriçoca aqui na minha vista, dentro do carro, que havia entrado, certamente me abriu a porta, e eu tentei matar a muriçoca. Na terceira palmada, o meu carro colidiu com o seu. O carro do Eudes grande, o carro do rapaz também, do moço, carro grande, carro caro.
E o homem parado lá, escutando essa história toda. E ele disse, me perdoe, porque eu estava orando com os irmãos agora. Mas no momento que eu bati no seu carro, eu não estava vigiando. Um pernilongo, uma muriçoca mais importante do que os perigos do trânsito e o cuidado que devemos ter com o carro que passa. Um abaixou a cabeça, tudo por minha conta. Consertou o carro dele e o do homem. Jesus, no Getsemane, com os discípulos, uma das suas últimas palavras: vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é falha, é fraca. Meus amados, eu tenho pensado que Deus tem mostrado a nós tanta coisa ao nosso redor, ao seu redor, ao meu redor, ao redor da minha família, dos meus amigos, da igreja. E às vezes nós não estamos percebendo essas coisas. Eu lembro daquele texto do apóstolo Paulo, uma citação que ele faz em Efésios 5,14. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, mortos espirituais, e Cristo te esclarecerá. Esses homens nos dão a grande lição que durante as 4 vigílias da noite, está dizendo aqui, eu gosto tanto desses detalhes da Bíblia, da palavra de Deus, guardavam os seus rebanhos durante, não diz uma vigília, nem fala 2, mas durante as 4, as vigílias da noite. Eu estou falando do sono físico aqui, é preciso dormir, né, Hélio, para descansar. A gente fica cansado, tem que descansar. Mas é o sono espiritual. Não temos o direito, não o dever de estarmos dorminhocos, acomodados, como se nada estivesse acontecendo ao nosso redor, porque de repente a boa nova pode vir e nós não estamos preparados. Aqueles homens estavam acordados. Nasceu o Salvador. A outra coisa, quando eles ouviram essa boa nova, já que Natal é boa nova de grande alegria, eles prontamente, assim de inopino, sem pensar, sem questionar, sem perder tempo, disseram, vamos até Belém. É outra coisa maravilhosa desses homens. Estava um dia desse falando numa congregação aí, e pensando assim, quantas vezes nós tomamos umas atitudes assim? Eu sei que isso é necessário, eu preciso fazer isso, mas deixa o ano chegar ao fim, deixa rodar o ano, agora 2020, e aí eu vou tomar uma decisão, aí eu vou fazer alguma coisa. Isso com experiências vivenciadas entre pessoas do nosso relacionamento, que precisa trabalhar um assunto e não trabalha. E não, pastor, deixa para mais tarde. Às vezes é um vício que precisa deixar, já para ter deixado ontem. Às vezes é uma maneira de falar, não muito aconselhável. Às vezes algumas reações que apresenta dentro de qual... Quer dizer, vive pessoas assim que deveriam tomar uma decisão e ficam prorrogando a coisa, procrastinando a coisa. Esses homens, nesse quadro natalino, eles não tiveram nenhuma dúvida quanto, não, vamos deixar o dia amanhecer. Nós estamos aqui cuidando dos rebanhos. Esse anjo veio, já fez a anunciação. Não, vamos
apressadamente até Belém. Homens resolutos, além de vigilantes. Mas também foram adoradores. Eles chegaram ali, eles se quedaram, eles conferiram, se levantaram, mas saíram dali como propagadores daquela boa nova. E a palavra de Deus diz nesse texto que as pessoas que ouviam os pastores contando que tinham visto e ouvido, como lhes anunciara o anjo da anunciação, se admiravam. Sabe o que eu penso? É que eles, ao saírem dali, na madrugada, não penso que eles ficaram até o amanhecer, porque a distância, não sabemos também a hora. Eu estava dizendo ao pastor Arival, ainda há pouco, ali na sala, que eu tenho a impressão que Jesus nasceu à meia-noite. Quando os ponteiros, naquele tempo acho que não tinha nem relógio assim, não tinha não, é o tipo, né? Quando os ponteiros se cruzam assim. Quando as trevas da noite estão no seu píncaro máximo. O salmista Davi diz que a luz do servo de Deus, o brilho do servo de Deus é como a luz da aurora, que vai brilhando e brilhando até ser dia perfeito. A noite vai chegando, vai escurecendo, escurecendo. Quando chegar meia-noite, aí muda, aí já vai clareando, diferente. Eu penso assim, porque uma vez havia umas jovens, a Bíblia chama de virgens, eram 10 virgens, 5 prudentes, aquela parábola contada pelo Senhor Jesus. E de repente, conversando, notaram que 5 delas não tinham azeite nas candeias, não estavam vigilantes. E aí pensaram, se o noivo tarda a chegar, o azeite, pouquinho vai acabar. Então, dá um pouquinho de vocês. As prudentes disseram, não, porque se nós dermos para vocês, pode ser que o noivo tarde, então nem entram vocês nem nós. Já que para entrar, tinha que entrar com uma candeia acesa, para iluminar o pátio, né? Onde a festa se processava. Jesus disse que aquelas 5 voltaram para comprar o azeite a quem vendia. Quando elas tornaram, não sei quanto tempo demoraram, olharam e o portão fechado. Elas bateram e falaram, abre no Senhor, e uma voz de dentro respondeu, é tarde, o noivo já chegou, o portão já se fechou, agora não tem mais jeito. Mas o detalhe bíblico aqui é, à meia-noite ouviu-se o grito, eis o noivo. Aí voltando, não sei quanto tempo eles passaram, mas o fato é que se saíram ainda pela madrugada da manjedoura, onde tinham conferido tudo o que o anjo havia dito. Por certo, eles saíram batendo de casa em casa, pessoas que eles conheciam. Olha, Jesus nasceu, a promessa se cumpriu, a boa nova, o Emanuel já está entre nós. Acordem, ouça essa notícia. E para nós hoje, o que isso fala? Você tem falado, eu tenho falado, alguém que está do meu lado. Um tempo desse eu descobri que uma pessoa estava vivendo com uma família há mais de 30 anos. Família crente. E aquela pessoa nunca havia ouvido uma palavra sobre a salvação. Nunca tinha participado de um encontro em casa onde a Bíblia é aberta. Ainda hoje é assim, mas está tão longe. Mas para o culto doméstico, vem fulana, para as coisas aí, vem sentar aqui com a gente, eu preciso dizer alguma coisa para você. Aqueles pastores foram canais de bênção para a transmissão da mensagem. Nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor.
Nós vimos, nós conferimos, e nós queremos que vocês saibam disso também. E as pessoas se admiravam. Será que eu tenho admirado alguém contando essa história maravilhosa do Natal? Um colega de trabalho, um amigo de caminhada. Ou as outras coisas, outros assuntos tomam conta e nós não temos nenhum momento livre para falar dessas verdades divinas das coisas de Deus a quem está do nosso lado, às vezes, por dezenas de anos. E aqui tem uma colocação maravilhosa. Diz assim: os anjos descendo e cantando. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Deus quer bem. E ausentando-se dele os anjos para os céus, os pastores disseram: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. E como já falamos, e apressadamente foram. Encontraram a criança, a mãe, o pai, Maria, José, e dali saíram para anunciar a quem eles encontravam que a promessa do Velho Testamento, do Gênesis, se havia cumprido. Boa nova, de grande alegria, que o será para todo o povo. Natal é um momento de contentamento e de alegria. E para concluir, eu vou, já que é um culto assim tão familiar, eu vou trazer aqui uma palavra do poeta, que foi um homem ilustre, porque foi também um deputado, foi um político muito honrado, chamado Jean Júnior, era ligado à Igreja Batista aqui no Brasil, e ele escreveu Jesus, a Alegria dos Homens. É uma música muito famosa com esse nome. Eu resumi aqui apenas duas partes de uma poesia mais longa. Nesta hora de incerteza, de cansaço e agonia, nesta hora em que de novo a guerra se prenuncia, neste momento em que o povo não tem rumo, não tem guia, ó Jesus, agora e sempre, Tu és a nossa alegria. Nesta hora seca e torpe, de vergonha e hipocrisia, quando os homens apodrecem nos banquetes e na orgia, nesta hora em que a criança atravessa a noite fria, Tu és a nossa esperança, ó Senhor, Tu és a nossa alegria. Cantai, ó povos, cantai de noite e de dia, na tarde pesada e morna, na manhã ágil e fria, na aflição ou na ventura, ao nascer ou na agonia, Jesus, Senhor dos senhores, Tu és, Senhor, a nossa alegria. Natal é momento de alegria, como também de uma consciência que às vezes nós pensamos que aquele menino da manjedoura, nas palhas frias daquele coxo, onde os animais pastavam,
Ficou sempre assim. E até se canta, coitadinho. Coitadinho, nasceu em Belém. Pobrezinho. Não tinha nada, sem ter nada. E não é bem isso que o texto nos mostra. Hoje vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E João, quando abre o seu evangelho, falamos aqui algum domingo atrás, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aí diz lá no verso 2, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, de Cristo, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ali, naquelas palhas frias, naquela madrugada também fria, gélida, porque já é época de inverno, hoje em Israel, na antiga Palestina, inverno começa em dezembro, janeiro, fevereiro, março, esses 3, 4 meses, quando os píncaros mais altos ficam gelados, a noite fria. Aí esse mesmo homem, e eu vou concluir com isto, falei de Joel Júnior, ele disse um poeta um dia, fazendo referência ao mestre amado, o berço que ele usou na estribaria, por acaso era dele? Não, era emprestado. E o manso jumentinho, que em Jerusalém chegou montado, e palmas recebeu pelo caminho, por acaso era dele? Era emprestado. E o pão, suave pão, que foi por seu amor multiplicado, alimentando a multidão, por acaso era dele? Também não. Era emprestado. E os peixes, que comeu junto ao lago, ficando alimentado, esse prato, porventura era seu? Não, era emprestado. E o famoso barquinho, aquele barco que ele ficou sentado, mostrando à multidão qual o caminho, por acaso era seu? Era emprestado. E o quarto em que ceou ao lado dos discípulos, ao lado de Judas que o traiu, de Pedro que o negou, por acaso esse quarto era dele? Também não. Era emprestado. E o berço tumular, que depois do Calvário foi usado, de onde haveria de ressuscitar, por acaso era dele? Também não, era emprestado. Enfim, nada era dele. Mas a coroa que usou na cruz era dele. E a cruz que carregou, e onde morreu, essas, coroa e cruz, eram de fato de Jesus. Aí vem o poeta Joel Júnior. Isso disse um poeta certa vez, numa hora de busca da verdade, mas não aceito essa filosofia que contraria a própria realidade, o berço, o jumentinho, o suave pão, os peixes, o barquinho, a sepultura e o quarto eram dele a partir da criação. Ele os criou, assim diz a Escritura. Mas a cruz que ele usou, a rude cruz, a cruz tosca e mesquinha, onde meus crimes todos expiou, essa cruz não era sua, não era dele, essa cruz era minha. Eis aí a fundamental razão
do Natal de Jesus. A sua, a minha, a nossa salvação. Feliz Natal para todos, para o povo de Deus. E vamos viver o novo ano nessa expectativa de louvor e glorificação ao nome do nosso eterno Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém.